Deus. Graça e paz, gente. Boa noite. Vocês estão felizes? Sim ou não? Sim. Eu estou feliz. Aí ele falou assim, anuncia aqui. Eu não estou entendendo também. Anuncia o que você está achando, eu não estou entendendo a letra. Mas sejam bem-vindos. Amém? Ele está aqui. Ele veio. O principal da festa, dessa noite, está aqui nesse lugar. É o digno de ser adorado. Aqui é o lugar onde nós temos liberdade, aonde o nosso coração ele é exposto para o único que pode curar e sarar. Aqui é um lugar aonde o espelho se coloca na nossa frente e o Senhor se revela para nós também. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, nós queremos te louvar nessa noite. Queremos bendizer o Senhor, dizer que tu és bom nesse lugar. Muito obrigado, Jesus, por essa casa. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos, Senhor, por mais uma noite. Te louvamos por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Queremos, ó Deus, te entregar as nossas vidas, os nossos corações nesse altar. Senhor, nós estamos aqui dispostos a ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Aquilo que precisamos ouvir e não o que queremos. Porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. Então, Senhor, nos traga o convencimento. Convence os nossos corações nessa noite. Nos ajuda a entender, Senhor, o que o Teu Espírito tem a passar para as nossas vidas nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 20. O tema dessa mensagem hoje não é por mérito humano, mas sim pela graça. Amém? Nunca foi por mérito de homens. Nunca foi porque eu sei ou porque eu aprendi, mas é pela graça. E o Espírito Santo de Deus, Ele trouxe para mim essa mensagem para que eu viesse compartilhar com vocês. E dentro dessa mensagem tem inúmeros ensinamentos a respeito de méritos daquilo que eu fiz. Mas para o Senhor isso não importa, porque o Senhor não é constituído por aquilo que a gente faz, por aquilo que a gente sabe ou que a gente aprendeu. A graça dele supera tudo isso. Está acima de tudo isso. Só que a gente não pode confundir a graça com liberdade, com aquilo que a gente acha, porque eu tenho a graça sobre a minha vida. Não. A graça é um favor imerecido. Eu não merecia. A graça é aquilo que recebemos, aquilo que nós temos, a qual nunca merecíamos ter. Porque não é por nós, é para Ele, é para Ele, por Ele. Tudo volta para Ele. Então grave isso. Não é por mérito humano ou de homens, mas é pela graça de Deus. Amém? E eu acredito que todos nós aqui dessa casa, os visitantes, estamos vivendo embaixo dessa graça e podemos sentir ela de perto. Só que nós estamos em uma geração que se aproveita dessa graça para fazer o que bem entende. Só que o Senhor, Ele veio para quebrar todos os protocolos da nossa mente humana, do nosso entendimento, do nosso saber.
da nossa espiritualidade para trazer um plano de salvação para todos. O início da abertura do culto foi esse, falou sobre o plano de salvação. E é exatamente isso aonde nós vamos falar também. Vamos lá? Versículo 1, capítulo 20 de Mateus. Diz assim: portanto, o título é a parábola dos pagamentos. Portanto, o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu ao raiar do dia para contratar trabalhadores para a sua vinha. Depois de combinar com cada trabalhador o pagamento de 1 denário pelo dia, os enviou ao campo das videiras. Por volta das 9 horas da manhã, ao sair, viu na praça do mercado outros que estavam parados, sem ocupação. Então lhes disse: ide vós também trabalhar na vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outras vezes, próximo do meio-dia e das 3 horas da tarde, agiu da mesma maneira. Ao sair novamente, agora em torno das 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam sem trabalho e indagou deles: por qual motivo estivestes aqui desocupado o dia todo? E lhe informaram: porque não houve alguém que nos contratasse. Então lhes falou: ide igualmente, diga igualmente, vós para o campo da onde? Das videiras. Ao pôr do sol, o senhor da vinha ordenou ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelo quem? Contratados, e terminando aonde? Chegaram os que haviam sido contratados em torno das 5 horas da tarde, e cada um deles recebeu 1 denário. Quando vieram os que haviam sido contratados primeiro, deduziram que receberiam mais. Contudo também, estes receberam 1 denário cada um. No entanto, assim que o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo: esses últimos homens trabalharam apenas 1 hora. Apesar disso, o Senhor o igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas o dono da vinha, explicando, falou a um deles: amigo, não estou sendo justo contigo. Não combinamos que te pagaria 1 denário pelo dia de trabalho? Sendo assim, toma o que é teu e vai-te, pois é meu desejo dar a este último tanto quanto dei a ti. Porventura não me é permitido fazer o que quero do que é meu? Ou manifestas tu inveja porque eu sou generoso? Portanto, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Pois muitos serão o quê? Mas poucos escolhidos. Louvado seja o nome do Senhor. Proprietário. Aqui nós temos proprietário, nós temos a vinha, nós temos os trabalhadores. Para a gente entender melhor, a gente pode colocar o proprietário, que é o dono da vinha, como o Senhor. Nós podemos colocar os trabalhadores como a igreja. Nós
nós. Amém? E a vinha, nós podemos dizer que é Jesus Cristo, é o Senhor Jesus. Nós sabemos que é a plantação de uva e precisa ser cuidado. É uma terra que precisava de cuidado. E a Bíblia vai dizer que ele contratou trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou que pagaria 1 denário, que significa uma diária. Sei lá, uma diária hoje, eu não sei, 60 reais, 100 reais, 120, não sei qual é a diária hoje. Mas era 1 denário, era a diária. Ele combinou com os trabalhadores dele: ó, você vai trabalhar e eu vou te pagar 1 denário. Só que o dono da vinha achou melhor contratar mais trabalhadores. E a Bíblia diz que ele foi a procurar os trabalhadores para trabalhar na vinha dele, porque era necessário mais trabalhadores para esse tempo, para aquele momento. E ele falou assim, a Bíblia diz assim, por volta das 9 horas, houve um trato, que ele pagaria uma diária para os trabalhadores. Ele saiu, e a Bíblia diz que por volta das 9 horas da manhã, ao sair, viu na praça do mercado outros que estavam parados sem ocupação. O Senhor, dono da vinha, podemos dizer que é o nosso Deus, para vocês entenderem. Ele saiu a procurar os trabalhadores e encontrou um povo lá sem ocupação. E ele perguntou: por que vocês estão aqui? Vocês não tem nada para fazer? Não houvesse quem me contratasse e tal. E ele falou: não, vai lá, eu vou pagar vocês o que é justo, pode ir. E eles foram. E assim, ele foi até a viração do dia. Para vocês entenderem, para os judeus, o início de um dia começa às 6 da manhã. O dia começa às 6 da manhã e termina às 6 da tarde. Então ele foi 9 da manhã até 4 da tarde procurando trabalhadores. E os outros já estavam lá desde 6 da manhã trabalhando. E ele colocando e enviando trabalhadores. Aqui eu já posso tirar uma reflexão para as nossas vidas. O Senhor não se cansa de procurar trabalhadores. O Senhor insiste em incluir todos dentro da seara para trabalhar. O Senhor não se cansará de ir atrás dos trabalhadores para cuidar da terra que Ele mesmo criou. Entenda uma coisa: nós nos cansamos, Ele não. Lembra que lá os primeiros que ele encontrou na rua foi na praça, desocupados. Não importa se o Senhor vai te encontrar desocupados, se o Senhor vai te encontrar fazendo alguma coisa. Se Ele te chamar, existe uma convocação para ir. Só que Ele colocou um legado: eu vou pagar 1 denário. Lembra? Aquele moço falou, é 1 denário, que significa uma diária. Só que durante esse processo, a qual o Senhor chama, o dono dessa vinha convoca trabalhadores. Existe os que pensam que trabalhou muito, aqueles que pensam que não trabalhou nada, aqueles que estão na beira do caminho, pensando se vai fazer ou não. Mas o Senhor insiste todos os dias e todas as horas, nem que seja o último minuto, Ele vai procurar trabalhadores para trabalhar. A pergunta para a gente hoje não é se eu fui chamado,
Será que o Senhor me chamou? Será que eu sou convocado? Não. A pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos hoje é: será que eu estou trabalhando? Será que Ele vai me encontrar fazendo alguma coisa? Será que eu vou estar cuidando de alguma coisa para Ele? Será que o dono da vinha me chamou e eu não ouvi? Será que eu estou achando pouco o salário que Ele vai me pagar? Essa tem que ser a pergunta. Não é se eu tenho, se eu fui chamado. Essa pergunta aí tem que ser tirada, porque Ele chamou todos. Só que existe poucos para trabalhar. Por existir poucos, o Senhor não se importou. Não, esse aqui é 9 da manhã, o outro é 4 da tarde, sendo que os outros estão desde 6 da manhã. Não, o que importa para o Senhor é incluir todos dentro de um plano, dentro de um propósito, dentro da mesma linha. Esse é o propósito do Senhor. Você e eu somos incluídos nesse propósito. Existe uma terra que nós temos que cuidar, e essa terra se chama a nossa casa, o nosso bairro, a nossa família, os nossos liderados. Nós precisamos entender que existe um dono de tudo isso, que não somos nós. Nós somos apenas servos, trabalhadores contratados pelo dono da vinha. E ponto. A vinha, como eu disse, podemos considerar Jesus. Nós vamos entender por quê mais para frente. Por quê? Ele falou que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Por quê? Porque aqui existe uma tradição, aqui existe uma tradição judaica. Porque os judeus, eles já se consideravam os primeiros, já se consideram os primeiros pela lei. Quando Jesus falou para aquela mulher samaritana: eu vim para os judeus. E quando ele falou assim para aquela mulher cananeia: não é bom deitar os pães aos cachorrinhos, né? Eu vim aos filhos primeiro, aos filhos de Israel. Aquilo ali é o quê? Aos judeus. Então eu imagino que aqueles contratados pelo trabalhador, para trazer para que a gente entenda, sejam os judeus. Só que o Senhor está trazendo para nós que Ele é generoso todo o tempo. O Senhor, Ele é generoso a todo tempo. A generosidade de Deus, ela é incomparável. Não é quem chega primeiro, não é quem chega por último, é quem está incluído. A generosidade e a graça do Senhor, ela é inconfundível. Enfim, eles se consideram os primeiros a chegar lá na eternidade. Só para a gente entender, aqui no versículo 7, fala assim: e lhe informaram, porque não houve alguém que nos contratasse. Aquele grupo de pessoas disseram, né? Então ele falou: ide igualmente. Aqui eu entendo que eu vejo a generosidade de Deus em busca de trabalhadores até a última hora, até o último minuto dessa vida, as últimas horas. Então quem foi chamado primeiro, quem foi chamado depois, não importa. O que importa é não parar, é continuar, é persistir. Por quê? Porque até a última hora Ele vai continuar convocando. Porque existe a viração do dia e a missão tem que estar cumprida, terminada. Independente se eu cheguei primeiro ou não, isso não importa no reino.
O que importa é que o olhar do Senhor é tão generoso que Ele enxerga os que estão incluídos na seara dos filhos, aqueles que foram chegados, aqueles que estão no meio. Isso importa. Existem ferramentas liberadas para todos. Ferramentas do céu. O dono da seara entregou a ferramenta para todos. Todos têm uma missão no meio da seara para cuidar da vinha do Senhor. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário, porque não existe limites para aquele que quer se encontrar com Deus. Aquele que quer de verdade viver os planos e os propósitos dele. Não existe limite. O único limite somos nós. É o que está aqui dentro. É o que nós pensamos. Eles deixaram de enxergar a bondade que receberam para questionar a bondade dada pelo Senhor da vinha. Quer ver? Quando vieram, lá no versículo 10, quando vieram os que haviam sido contratados primeiro, deduziram que receberiam mais. Contudo, também eles receberam 1 denário cada um. No entanto, assim que receberam, começaram a se queixar dos proprietários da vinha, dizendo: estes últimos homens trabalharam apenas 1 hora. Apesar disso, o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Vamos mudar a nossa visão. Porque aqui eles deixaram de enxergar a bondade que receberam para questionar a bondade do dono da vinha. São pessoas que param para questionar o que o outro recebe ou o que o outro vive e esquece daquilo que o Senhor nos entregou. Olha para sua mão. Existe algo que o Senhor entregou diferenciado para cada um de nós. Para de olhar para aquele que está recebendo e olhe para você que já recebeu, que está vivendo e vai viver muito mais. Aleluia! Ei, Senhor, como pode? Eu vou receber 1 denário, mas eu trabalhei mais do que ele, suportei o sol do meio-dia. Eles chegaram 4 da tarde e vão receber igual eu. Não é sobre isso. Não é o quanto vamos receber. Porque o Senhor fez um trato com eles, eles se esqueceram. Sabe por quê? Porque quando o nosso olhar está nos outros, a gente esquece da voz do Senhor para nós. Quando o nosso olhar está nos outros, ao nosso lado, a gente esquece daquilo que o Senhor já nos entregou e está fazendo a gente viver. Só que a gente para questionar sobre o que os outros estão vivendo. Não é pelos outros, é sobre nós, é sobre mim, o que eu vivo e sobre o que você vive. E o Senhor falou: não, eu não fui injusto com você. E aquele homem falou: porque eu te prometi lá que existia 1 moeda, 1 denário, 1 diária. Igualmente, e ele foi dizendo, que a gente foi lendo, igualmente, vai que eu te pago igualmente, vai porque é justo, vai que eu te dou o que é justo. O Senhor nunca vai ultrapassar a justiça dele, nunca. E a justiça dele está sobre nós. Mude a sua visão. Olhe para o que você já recebeu e pare de olhar para os que os outros receberam.
Lá no versículo 11 e 12. No entanto, assim que o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha. Se queixar. Que tempo que nós estamos. Pessoas que trabalhavam, faziam por amor, se entregavam porque amavam cuidar. Hoje se questionam pelo que recebem. Hoje se questionam pelo que vivem. O Senhor sempre vai nos colocar em situações para extrair de nós aquilo que está de ruim dentro de nós que a gente não conhece. Eu sei o que eu estou falando. Aleluia. Deus, Ele vai colocar a gente em situações para extrair de nós coisas ruins que a gente não conhece. Ou será que a gente pensa que é tão bonzinho assim? Legal, bonitinho? Não. As situações vão acontecer para extrair de nós aquilo que é desconhecido na nossa alma. Porque eles se queixaram, se questionaram, mas lá no início eles aceitaram a missão e de repente eles começaram a questionar. Não seja um questionador. Não seja aquele que pergunte, seja aquele que faz. Eu estava compartilhando com uma pessoa e eu falei com ela assim: cada vez que passa o tempo, eu descubro que eu tenho que ficar mais em silêncio, mais quieta, mais calada. Porque o Senhor está enviando os trabalhadores, pessoas para trabalhar, pessoas sedentas, apaixonadas, que serão salvas, que estão inclusas no plano da salvação. E até quando eu vou continuar com um olhar para quem está do meu lado, fazendo ou não? Porque o olhar do Senhor precisa encontrar pessoas ativas, entregues, com o coração entregue para Ele. E ponto. O olhar do Senhor precisa encontrar pessoas assim. Não se queixe, viva. Não questione, viva. Para perceber e extrair de nós o que nós temos de pior. E sabe por que o Senhor faz a gente viver isso? Porque quanto mais é extraído o pior de dentro de nós, mais a nossa dependência por Ele cresce. Mais a gente descobre que a gente precisa dEle. E que isso não acabe em nós. Porque todas as vezes que a gente olhar para dentro de nós, nós reconheceremos a dependência total dEle. Não é pelo nosso trabalho, mas é a dependência dEle. Dele, somente dEle. Versículo 16. É o que nós acabamos de ler. Portanto, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão os últimos. Pois muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. A gente nunca parou para se perguntar nisso, né? Nós estamos nesse lugar porque nós somos os trabalhadores da última hora. Não vai vir outros. Nós somos os trabalhadores da última hora que o Senhor convocou. Nós somos chamados nos últimos dias como igreja para cuidar da vinha do Senhor. Ou seja, cuidar da vinha, anunciar Jesus, levar Jesus. Não vai ser levantado outros, somos nós. E prepara a sua terra, porque o Senhor vai passar para te escolher, te chamar. Que os nossos ouvidos estejam atentos ao chamado do Criador, ao chamado do dono da vinha, para que nós venhamos agarrar a missão entregue por Ele.
O Senhor nos separa para sermos aqueles que vai fazer o nome de Jesus crescer. Nesse tempo, o nome de Jesus precisa crescer nesse bairro. O nome de Jesus precisa crescer em Caxias, no Rio de Janeiro, no Brasil. Por mais que o Brasil seja um país com mais número de cristãos, mas os próprios cristãos não fazem o nome de Jesus crescer. Mas existem os últimos trabalhadores da última hora, que somos nós. Cadê eles? Nós fomos convocados para levar e trazer o nome de Jesus e fazer com que a vinha cresça. Cresça. A missão está sobre nós. E aqui, para ler essa passagem, precisamos abrir os nossos olhos espirituais. Porque se nós olharmos com os nossos olhos carnais, nós vamos perceber a injustiça. Carnais. Mas se nós mudarmos os nossos olhos para um olhar espiritual, a gente vai perceber que a graça e a bondade está para alcançar todos. Não é só para quem chegou primeiro, não é só para aquele que trabalha bonito, que fala bonito, aquele que ora mais. Não, a bondade veio para alcançar todos, todos. A todo tempo, isso não vai parar. Coloca para mim Gálatas 3:28. Paulo ele vai dizer sobre isso. Gálatas 3:28. Ele vai dizer exatamente isso. Não há judeu, nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois o quê? Um em quem? Em Cristo Jesus. Só seremos um. Só seremos um aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem não está em Cristo, em Jesus, não é um com Ele, não tem meio termo. Então o Senhor, Ele veio para todos que estão nele, que decidiram Ele, mas a intenção é salvar. Ele não vai cansar. Ele vai persistir, vai insistir em nós. Até o último tempo. Até a última hora. Não vai desistir. E na hora ali da adoração, o Espírito Santo trouxe algo sobre a minha vida ali muito forte, que eu até tive que parar para escrever sobre essa passagem de Gálatas 3:28. Já que o Senhor Jesus, os judeus acreditam que eles são os primeiros pela lei. Pela lei, nós que somos os últimos, seremos os primeiros pela graça. Nós que somos considerados últimos, seremos os primeiros por causa da graça e não por causa da lei. O Senhor veio cumprir a lei, porque Ele é justo. Mas se fosse por causa da lei, nós estaríamos mortos. Não estaríamos nem mais aqui. Mas a graça, nós nos tornamos os primeiros. Esses trabalhadores que foram os últimos se tornaram os primeiros a receber o seu salário por causa da graça. Nós precisamos entender isso. A palavra de Deus, do Senhor, Ele vai falar: bem-aventurado os que não me viram, não andaram comigo, não me tocaram. Bem-aventurados que creram, somente creram no nome dEle. Esses são os bem-aventurados. Somos nós, que o Espírito Santo de Deus
traga sobre nossas vidas, que o Senhor precisa nos encontrar trabalhando para Ele. Que isso seja um privilégio, que isso seja o prazer encontrado pelo Espírito em nossas vidas. Porque o Senhor, Ele não quer encontrar ninguém parado, mas ativo, trabalhando. Ai, mas eu tenho que estar no culto todo dia. Trabalhando, ativo para Ele. É para Ele, não é sobre nós. As nossas prioridades precisam ser reavaliadas. Os nossos tempos, os nossos dias. O tempo está se encurtando. A ciência já está dizendo que a rotação da Terra já está mais rápida, com uma velocidade maior do que o normal. Então isso significa que os tempos estão se encurtando e nós ainda estamos parados, esperando o Senhor da vinha passar por nós. Não precisa, é só a gente ir de encontro a Ele, que nós vamos encontrar um lugar. Existe um lugar para todos. Existe um lugar para cada um de nós. Só basta com que nós venhamos ir até Ele. Fique de pé nessa noite. Fique de pé. Que o Espírito Santo de Deus traga sobre nossa mente a consciência disso. Ontem, num discipulado, por acaso, antes de ir, eu falei assim, meu Deus, já é agosto, né? E eu falei, cara, eu ainda não fiz o que eu tenho que fazer. E fui para o discipulado na casa desse casal. Chegando lá, no portão, eu não sabia o lugar. Nem sei se esse casal está aqui hoje. Eu não sabia que esse lugar onde nós íamos discipular é o lugar onde eu já trabalhei há muito tempo. E ali mora uma senhora que é a dona da casa. E ela me deu muitos conselhos na minha adolescência e tal. E eu falei, nossa, é aqui que eles moram, é. Quando eu entrei lá, veio um negócio, um aperto aqui. E o Senhor já tinha falado, né, que os tempos estão curtos. E o desespero dentro de mim, só que eu fiquei calada. Quando ele falou o nome da senhora, eu falei, é essa. Aí ele falou, ela está acamada, ela está enferma. E veio um desespero em mim. Eu compartilhei com eles. Ele está ali. Eu compartilhei com eles. Lá, quando eu cheguei no quarto, na mesma hora o Espírito Santo ministrou meu coração assim. O tempo está passando. O tempo já passou. Na hora os meus olhos encheram de lágrimas. Porque eu olhei uma senhora que me deu tantos conselhos, falou tanto comigo, tantas coisas. E hoje, ela por uma dificuldade física, ela não consegue se expressar muito. E o Espírito Santo ministrou em mim. O tempo está passando. E aquilo ficou dentro de mim. E eu compartilhei com eles. E o que nós precisamos entender? É que a missão do Senhor não vai esperar por nós. O Senhor vai ficar até o último tempo procurando os trabalhadores, até Ele encontrar, mas não vai parar por causa de nós. Não fique de fora disso. Não fique de fora disso. Feche seus olhos. Isso é uma ministração para nos trazer a reflexão, para nos